A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, São Paulo e a TV Oração apresenta o Evangelho do Dia. Amados irmãos e irmãs, trazemos a você o momento de oração, partilha e reflexão do Evangelho deste 29º domingo do tempo comum, neste dia 18 de outubro de 2020. Vamos meditar Mateus no capítulo 22, versículos 15 a 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me uma moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste fim de semana em que celebramos o 29º domingo do tempo comum, temos uma belíssima mensagem. O cristão é um cidadão como todos os outros. Desfruta dos mesmos direitos e tem os mesmos deveres. No evangelho que acabamos de ouvir, Jesus responde a uma pergunta política que os fariseus e os do partido de Herodes assim o questionaram. Discípulos de fariseus e herodianos eram favoráveis ao poder romano. Fazem a pergunta capciosa a Jesus: é permitido ou não pagar o tributo a César? Se Jesus dissesse sim, apareceria como colaborador da dominação romana. Se Jesus dissesse não, seria denunciado às autoridades romanas daquela época como subversivo. Jesus percebe a armadilha. Por isso ele diz: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu irmão, minha irmã, dar significa aqui neste evangelho devolver a cada um o que lhe pertence. E assim Jesus quer nos ensinar. Não deve dar a César o que não lhe pertence, ou seja, a adoração devida unicamente a Deus.
Jesus não nega o pagamento do tributo. O amor a Deus não tira as obrigações para com o cristão. Mas Jesus questiona a pretensão de César de se nivelar a Deus e exigir dos súditos culto só devido a Deus. César quer ser adorado como Deus. A resposta de Jesus reduzia César às suas devidas dimensões. Um perigo: tirar o lugar de Deus. Uns reconhecem a autoridade do império, por isso servem aos interesses dele, pagando o imposto. Outros querem reconhecer a autoridade de Deus, mas deixam de lado o que é de Deus. Ou seja, adoram, servem e não conseguem deixar o dinheiro, o poder, o êxito, a ascensão social, muitas vezes o clube de futebol. Podem tomar tudo isso o lugar de Deus e passam a dirigir e a condicionar a sua vida de uma forma errada. Fica uma pergunta para nós: Deus é, de fato, nosso único Senhor a quem servimos? Dar a César significa que o cristão tem obrigações com a sociedade em que vive. O cristão deve ser um bom cidadão. É uma obrigação moral, além de civil. Dar a Deus significa que nós somos o seu povo, que não pode ser vendido a nenhum César. Só Deus é o Senhor de nossa vida. E ainda, dar à comunidade cristã, colaborar pela sua manutenção, com o dízimo, porque a Bíblia fala e até condena os que sonegam o tributo ao templo. Meu irmão, minha irmã, estamos de fato dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Não podemos sonegar o nosso tributo nem a Deus, nem a nação, nem a comunidade. Sirvamos a Deus verdadeiramente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que este dia seja de graças e bênçãos a você e toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Avante!